Bom, rapaziada, nessa nossa primeira aula de movimento circular, né, vamos começar lembrando da EVA. Observe de novo esse negócio, né? Só que aqui é importantíssimo porque na EVA nós estamos utilizando a letra S para o espaço, né? Letra V para velocidade e letra A para aceleração. Mas o nome completo de cada uma das grandezas como é que era? Espaço a gente chamava de espaço escalar linear instantâneo, né? V, velocidade escalar linear instantânea e finalmente o A, aceleração escalar linear instantânea também. De certa forma, porque a gente está trabalhando em trajetórias retilíneas, né? Então, quando a gente passar para círculo, a primeira coisa que você tem que lembrar é que nós continuamos tendo como referencial a EVA, só que a EVA vai mudar as letrinhas, né? Não o significado. Então, espaço passa a ser φ, essa letra do alfabeto grego, né? O nome é espaço escalar angular instantâneo. A velocidade passa a ser ômega, minúsculo, né? Que seria parecido com a bundinha. Aliás, a gente vai chamar de bundinha mesmo, né? E seria velocidade escalar angular instantânea. Finalmente, a aceleração tem o correspondente na EVA, chamada de EVA nova, né? Seria o gama, outra letra do alfabeto grego, e o nome seria aceleração escalar angular instantânea. Eu queria que vocês acostumassem desde cedo a pensar da seguinte forma: essa EVA nova seria uma tradução da EVA antiga, como se você estivesse traduzindo português para inglês, português para japonês ou algo parecido, né? Deixa eu mencionar rapidinho aqui, para vocês vão entender melhor. A qualquer momento, para você passar uma grandeza linear para uma angular, basta você dividir pelo raio da trajetória circular, tá bom? Vamos entender primeiro por que tem que haver essa adaptação aqui, tá? Se eu pegar o círculo aqui, usando todas as convenções da trigonometria, né? Isso aqui é um círculo, não parece, tá? Mas é assim. E eu vou pegar o sentido positivo como sendo anti-horário e a origem para a medida dos ângulos, né? Esse ponto aqui, tá bom? Para referência eu tracei o eixo vertical e o eixo horizontal, né? Então vamos tentar entender o seguinte: existe essa mudança para ângulo porque se eu dissesse para vocês, né? O móvel partiu da origem dos espaços, seria o zero aqui, né? E andou 1 metro, tá? Ficaria extremamente difícil para vocês localizarem no arco, né? Qual distância seria equivalente a 1 metro. Você não saberia se é meia volta, se é uma volta inteira, se é mais que uma volta, mesmo que eu passasse o raio dessa circunferência aqui, tá? Se você não se convenceu disso aí, pensa da seguinte forma: se eu trocar por ângulo, olha como fica mais fácil. O móvel partiu aqui do zero e andou 90 graus. Se eu seguir o sentido positivo, na hora já saberia, já visualizaria, né, que o móvel veio para aqui. Tá? Da mesma forma, se eu falasse que ele partiu daqui e andou 180 graus, você já sabe na hora que ele está aqui. E assim por diante. Tá? Então eu troco essa medida, entre aspas, de espaço, né, em metros, para ângulo. Por quê? Porque fica mais fácil de você visualizar para qualquer movimento circular. Tá bom? Só tem uma notícia aí, que a gente vai trabalhar no sistema internacional, né? Então a gente não mede o ângulo em graus, nós vamos medir em radianos, né? E antes que alguém entre em desespero, né, para você transformar, é só fazer uma regrinha de 3, lembrando que π radianos equivale a 180 graus, tá bom? Aí qualquer valor de ângulo em grau, você passa facilmente para radianos, né? Então lembrar disso aqui, π radianos vale 180 graus, tá bom? Por que eu passei aqui no comecinho essa transformação, entre aspas, da EVA antiga, vou chamar assim, né, para a EVA nova, que bastaria você dividir pelo raio. Só que são aquelas relações da circunferência com o ângulo. Se você pegar um certo ângulo aqui, ó, para efeito de visualização, vamos chamar de 45 graus, esse ângulo aqui, tá? 45 graus seria, em radianos, π sobre 4, tá? É só aqui você pensar rapidinho, π sobre 2 dá 90, metade, né? Se eu dividir por 2 de novo, π sobre 4 daria 45, tá? Então o móvel, em termos de distância linear, ele andaria esse arco aqui, tá? Só como eu tinha dito, é difícil você medir esse arco. Tá? A relação entre esse arco, o ângulo e o raio da circunferência, né, que seria esse valor aqui, é facinho, né? Seria, se eu chamar esse ângulo de φ e chamar esse arco de S, né, a relação entre eles seria
S igual a φ vezes o raio, tá bom? Por isso que eu falei para vocês que se eu quisesse o espaço novo, né, era só pegar o antigo e dividir, que isso aqui passaria dividindo pelo raio, tá bom? Isso aqui é passado para vocês na apostila, né, como se fosse uma formulinha. Só que eu não vejo necessidade de você estar decorando isso aí, tá? Isso aqui poderia ser feito para as 3 letras da EVA. Então vamos lá. Velocidade V da EVA antiga seria a bundinha, velocidade angular da EVA nova vezes o raio. Mesma coisa, né? Então a nova velocidade seria a antiga dividida pelo raio. Você passaria o raio dividindo. E finalmente, a aceleração escalar linear seria igual à aceleração escalar angular, a nova, né, o que é o gama, vezes o raio. Tá bom? Então você teria 3 formulinhas, entre aspas, né, que você não teria a menor necessidade de decorar, né? Por quê? É só lembrar dessa relação aqui. Da EVA antiga, para você passar para a EVA nova, você vai dividir cada uma das grandezas pelo raio. Bom, não entendo errado, né? Quando eu falei para vocês olharem as 3 letrinhas da EVA e que as relações se manteriam, né? Eu quis dizer o seguinte, que seria a velocidade angular. A bundinha seria a variação do espaço angular, que é o φ, em relação ao tempo, numa unidade de tempo. Da mesma forma, o que seria a aceleração angular gama? Seria a variação da velocidade angular em relação ao tempo. Novamente, você tem 2 situações que são descritas como equações na apostila de vocês, né? Velocidade angular seria o quê? Olha sempre no esqueminha, variação do espaço angular com tempo. Em outras palavras, ΔΦ sobre ΔT. Na verdade, isso aqui é velocidade angular média. Tá? Da mesma forma, como é que eu definiria a aceleração angular média? Aceleração é a variação da velocidade, só que agora na linguagem do angular. Então seria delta ômega sobre ΔT. Tá bom? Então, como sempre, eu acho que não tem necessidade de você saber isso aqui, porque seriam as mesmas relações que você teria na EVA antiga. Isso aqui vai além, né? Se você tiver qualquer equação de espaço angular, sei lá, vamos chutar 1t quadrado mais 3t mais 8 SI. Aqui eu só vou trabalhar no sistema internacional, né? Como é que eu obteria a partir disso aqui velocidade angular? Seria só você derivar. Então, φ vira ômega, né? Derivada aqui, de novo, multiplica o número pelo expoente, 1 vezes 2, 2, t, tira 1, né? 1 vezes 3, 3. Na hora que eu subtrair 1, o tempo desaparece. E a derivada de um número vale 0. Poderia fazer isso aqui de novo. Espaço, velocidade, aceleração. Agora seria gama ao invés de A. 1 vezes 2, 2. E só, né? Só que aqui você teria, se fosse o espaço antigo, você teria metros como unidade. Se fosse velocidade antiga, metros por segundo. E se fosse aceleração linear, né? Aceleração antiga, entre aspas, metros por segundo ao quadrado. Aqui o correspondente seria radianos por segundo. É só trocar o metros por radianos. Por causa daquela explicação que eu passei para vocês, né? Seria mais fácil visualizar em ângulo do que em distância linear. E o gama seria radianos por segundo ao quadrado. Então, como aqui não sobrou tempo, nesse meu exemplo, o gama seria 2 radianos por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, nós temos uma correspondência de tudo, de explicação, de unidades, né? De formulinhas, e isso ainda vai além.